gente, mais um dia de Semana do Turismo e hoje a gente está aqui com o Thiago Oliveira, que é dono desse espaço incrível aqui, a Trípolis, para falar sobre turismo de experiência, trazer a sua experiência nesse ramo, né? E eu queria começar, Thiago, com você contando um pouco da sua trajetória nesse turismo de experiência, o que te motivou a fazer esse novo tipo de turismo, né? Com esse novo olhar especificamente para BH. O que te impulsionou? Olha, obrigado pelo convite de participar desse momento. Eu empreendo no turismo desde 2007, quando abri a primeira agência de viagem tradicional no mercado bem, né, o que a gente conhece aí de Nordeste, Estados Unidos, Europa, roteiros assim de férias mesmo. E aí tudo começou com uma viagem de lua de mel com minha esposa, que na lua de mel a gente teve uma ideia de abrir uma agência de viagem. Isso foi em 2007. Voltamos da viagem tão impactados com a viagem nossa, que a gente falou, na viagem mesmo a gente falou, mano, vamos voltar e vamos abrir uma agência de viagem. E foi 2 meses depois a gente tinha aberto nossa agência de viagem, não sabíamos nada, assim, eu tinha acabado de formar administração, né, e a minha esposa sempre me apoiando em tudo, então sim, a gente decidiu empreender e começamos a Viagem Perfeita, que é uma agência que tem até hoje, né, uma agência, né, meu bebê, né, minha primeira agência de viagem tradicional, e com o tempo eu fui vendendo atendendo muitos clientes, assim, a gente foi crescendo, 2008, 10, 2012, 2014, e aí eu comecei a ouvir muito cliente, eu comecei a entender, né, como que alguns clientes eram mais tocados em alguma determinada viagem. Eu comecei a perceber que tinha viagens assim, quando eu dava uns toques diferentes, porque eu estudava muito, eu lia muito sobre destinos, né? Eu coleciono revista, por exemplo, eu tenho aqui na Trípolis um acervo de revistas que coleciono desde 97, revistas de viagem, aquela viagem turística nem existe mais, né? Então eu colecionava, eu lia essas revistas, então sempre fui apaixonado demais por viagem. Sim. E aí, quando a gente começou a ouvir os passageiros, a ouvir os clientes, eu comecei a notar que determinadas viagens faziam as pessoas terem uma transformação incrível. Era diferente quando uma pessoa queria, eu quero só viajar para lugar ali, estou precisando descansar, de que quando a pessoa ela estudava um pouco mais, ela me ouvia dar umas dicas diferentes. E aí com isso eu comecei a ver desde 2014 que tinha realmente uma necessidade muito legal da gente criar uma curadoria de viagens voltada justamente para experiências e vivências, não nada de lado B, porque para isso eu tinha outras agências de viagens tradicionais, então eu decidi trabalhar a Trípolis, comecei a trabalhar até 2018, eu consegui inaugurar, então a Trípolis é recente, tem 2 anos, consegui em 2018 inaugurar a Trípolis, que é a primeira curadoria de experiências mesmo, assim. Então aqui na Trípolis nós não vendemos passagem, não vendemos hotel, aqui a gente vende a experiência, toda a curadoria de experiência. Toda a curadoria, né? E você percebeu quando você se estabeleceu aqui em Belo Horizonte, teve essa nova ideia, né, de criar essa forma diferente de fazer turismo, você percebeu qual problema, por exemplo, que aqui na cidade tinha, né? Você fala que já tem uma experiência com o turismo tradicional, mas o que você pensou assim, olha, isso aqui eu preciso de mudar, isso aqui a gente pode fazer diferente, a gente pode proporcionar uma nova forma de vivenciar essas experiências. Tudo começou quando eu comecei a começar de mim, né? Eu sempre fui um cara que toda viagem que eu fazia, eu tinha que fazer uma experiência local, uma experiência de imersão, desde uma cultura yoga, uma cultura budista, muçulmana, islã, os países que eu visitei eu tinha que fazer uma imersão maia. Então assim, essas experiências foram acrescentando muito, assim, uma vivência tão incrível, de transformadora, realmente, que eu cheguei em Belo Horizonte, cara, nós temos o potencial de fazer um turismo tão diferente, sim, tão novo. E aí eu sempre gostei de dar um exemplo, né, que as pessoas têm a mania de minimizar tudo, né, resumir fulano de tal numa característica, assim como também resumir Belo Horizonte no ponto postal, no cartão postal, um Paris a uma Torre Eiffel, enfim, tudo isso, quando as pessoas começam a resumir, eu comecei a ver que existia um movimento que a pessoa queria viver uma experiência, não necessariamente um destino. E aí eu comecei a notar que às vezes pessoas que viajavam para perto, eles tinham uma transformação de viagem muito incrível, e aí passageiro meu que estava indo para longe, mas ele estava cansado, aí tinha um extravio de bagagem,
aí tinha às vezes problema no voo, atraso no voo, uma conexão longa, aquele voo assim de 14 horas numa classe econômica e inchava pé, inchava tudo, a pessoa voltava mais cansada de uma viagem do que curtir. E aí eu comecei, cara, Belo Horizonte, por que a gente pode trabalhar Belo Horizonte, que é uma cidade incrível, gostosa de comer, de passear, de andar, e aí, cara, existe um público, mas Thiago, olha, eu estou muito cansado, eu não quero ir para longe, eu preciso realmente pegar uma viagem aqui perto. Aí eu comecei a ver que Belo Horizonte tinha todo o potencial de parar de ser aquele lugar onde as pessoas vinham de avião, dormiam e iam para Ouro Preto, dormia e ia para Tiradentes, dormia e ia para o sul de Minas. As pessoas começaram a ver que BH tinha potencial para dormir e ficar em BH, não de ser só aquele dorme e vai. Aí não, aqui dorme, fica e curte a cidade. E aí, da mesma maneira que eu comecei a ver que lá fora eles valorizavam Madrid, por exemplo, tem uma cidade perto de Madrid que é Toledo, uma cidade incrível, 1 hora só de Madrid, e as pessoas começavam a vender Toledo, Toledo é uma cidade incrível, começavam a trabalhar Toledo, então aquilo assim de só, tudo é Madrid, né? Às vezes a mesma coisa, tudo é Mercado Central, e bate. Aí você queria trazer para BH. Aí eu queria trazer para BH esse olhar mais profissional. Sim. Porque o Belo Horizontino é um povo muito acolhedor, mas ao mesmo tempo ele como eu posso dizer isso? O Belo Horizontino ele gosta das coisas do jeito que são, né? Tá acostumado, veio de gerações. Então quando a gente muda uma coisa, né? A gente tem um certo assim. Existe um movimento muito legal dos Belo Horizontinos que tem gourmetizado tudo, inclusive as viagens. Gourmetizando, essa onda de gourmetizar a gastronomia e por que não a viagem. Aí o que era um mercado central começou a ser um mercado central que você faz em 7 dias e você não conhece o mercado central inteiro. Em 7 dias de roteiro só no mercado central. Né? O Santa Teresa deixou de ser um bairro Santa Teresa, começou a ser um santé com várias experiências de gastronomia, de ruas, né? E aí eu comecei a ver, lá fora eles valorizavam o turismo assim, uma montanha, eu gosto de falar, gente, BH você vê montanha alta, nós somos rodeados. É isso que eu acho interessante, assim, porque BH, quando a gente pensa na nossa cidade, a gente tem uma possibilidade, tem tantas possibilidades, tantas formas de explorar o turismo, quer dizer, a gente tem uma cidade urbana, a gente é cercado por verde em alguns pontos, a gente tem Serra do Curral, a gente tem uma série de possibilidades e de alternativas para todo tipo de gosto. Exatamente. Né? Então, por que não experienciar isso? Por que não proporcionar isso para as pessoas? Né? E eu acho que quando a gente pensa assim em experiência, quando a gente pensa em turismo de experiência, eu acho que você vai falar isso melhor do que eu, mas tem uma questão que é a gente explorar tantos outros sentidos que a gente não faz no turismo, na forma tradicional do turismo. Então, eu queria que você falasse um pouco em relação à capacitação mesmo. O que você achou que era interessante de incluir, que você percebia que sentiu uma demanda mesmo do turismo tradicional, do feedback que você recebia dos seus clientes, né? Isso aqui eu queria ter. O que você trouxe de diferencial para poder agregar nesse turismo para BH? Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de poder contribuir com BH é que, como eu viajei bastante, eu sou apaixonado por viagem, então eu rodei 61 países, ou seja, eu realmente tenho uma bagagem de viagem, né? Eu gosto de todo o dinheiro que eu vou guardando ali, viagem para investir em mim, porque é o que eu amo fazer, é o que eu amo trabalhar com isso, e é o meu trabalho. E aí eu comecei a ver que lá fora eles tratavam o turismo com um olhar muito profissional, marketing, boas fotos, boas imagens, bons vídeos, bom material, um bom texto produzido. E aqui, quando a gente vinha, a gente procurava uma coisa sobre Belo Horizonte, a gente não tinha um material muito rico, um material muito bom, um material assim vistoso, um material sedutor. E aí a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei com a Trip, eu falei, cara, eu vou botar a Trip assim, eu vou botar Belo Horizonte como se fosse uma Nova York. Eu vou fazer uma foto de BH, um vídeo de Belo Horizonte como se fosse assim, uma Paris, porque você vai em Santiago, aqui no Chile, e você tem uma cidade, Santiago Baixa, e a Cordilheira dos Andes em volta. Você vem em Belo Horizonte, você vê uma cordilheira ao redor de Belo Horizonte, você vê montanha para todo lado. É uma cidade com potencial mundial tanto quanto, né? Tanto quanto, exatamente, mas o que faltava era assim,
o turismo tradicional, não há problema nenhum no turismo tradicional. Sim, Pelo sim. contrário, a contribuição deles para a transformação do que Belo Horizonte é hoje é fundamental. Só que não dá para a gente tratar Belo Horizonte como se fosse o que tem para fazer em BH. Não tem nada, é só Mercado Novo, é só Praça do Papa, é só o Mineirão. Não, a partir dos Belo Horizontinos, e aí é onde a Triplos entrou, um apelo ao morador dele fazer assim, cara, bate no peito e fala que você é de BH. Sim. Uma coisa, eu fico até constrangida de falar quando as pessoas chegam em BH e perguntam o que tem para fazer e falam não tem nada. Não tem nada, eu ouço isso Como demais. não tem uma cidade plural, cheia de coisas para a gente poder fazer, né? Desde coisas que envolvem natureza, coisas que envolvem passeios mais urbanos, Exatamente. museus, a riqueza cultural da cidade é muito grande, é uma cidade fervendo e cheia, pulsando. Exatamente. Então eu fico muito constrangida quando eu vejo que quem talvez ainda não tenha todo esse material que você falou disponibilizado, não tem acesso a essa BH. Exatamente. Né? Não mostre BH. Hoje a gente tem o trabalho dos influenciadores digitais, pensando nesse universo do marketing digital, a gente tem o trabalho dos influenciadores, a gente tem uma série de pessoas que hoje representam a cidade, mostram um novo olhar, né? Mas acaba que ainda tem esse resquício de coisa tradicional. Então, quando você fala de material, será que eu vou ter um e-book que revele a cidade? Será que eu vou ter boas fotos que vão além daquelas fotos que são as fotos tradicionais, que mostrem bairros além da Zona Sul, além dos pontos tradicionais turísticos? Né? Exatamente. Então, eu acho isso muito legal porque começou a vir uma onda de fotógrafos mineiros esses maravilhosos que estão fazendo sucesso Sim. aí no Brasil, fotógrafos de Belo Horizonte que fazem a diferença, que começaram a olhar para BH com um novo olhar. Belo Horizonte é inusitada, Belo Horizonte tem excelência, tem um fator de não só gastronomia, e a gente é uma onda da gastronomia maravilhosa, impactante, mas nós somos muito maior do que a gastronomia. Nós somos hoje, eu falo com muito orgulho, que BH é a capital da moda, da música e da gastronomia. Sim. Então nós temos 3 pilares em Belo Horizonte. A moda mineira é muito forte. A moda também. mineira é muito forte, a música, os principais músicos do Brasil são mineiros, são mineiros. Belo Horizontinos, ou seja, nós temos em BH um potencial de realmente assim, e aí é hora de assim, toda pessoa que é muito fora da caixa de Belo Horizonte, o que está acontecendo? Ele está mudando de BH. Só que agora está começando a gente ficar em BH, porque BH tem mudado ano a ano, evoluído assim anos. Eu vejo muita gente saudosa de BH também redescobrindo isso através desse Exatamente. O nosso papel é assim, não é reinventar, porque Sim. não estamos inventando roda, né? Sim, já está aqui. Já está aqui, está pronto. É valorizar. Mostrar o que tem aqui. Mostrar o que tem aqui, valorizar a cidade, ter orgulho, porque tem gente, o coração nosso prestes a viajar, nossos poros se abrem, né? Quando a gente está com uma viagem marcada para Nordeste, para Europa, Estados Unidos, os poros se abrem, você se permite viver o novo. Todo mundo quando está com uma viagem marcada ali, seja daqui 6 meses, a viagem dele já começou ali. Desde a hora que começou a pesquisar sobre o destino que ele está indo, ele começa a pesquisar, aí o coração pulsa, os poros se abrem, ele começa, quando eu for lá, eu vou viver isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Toda uma expectativa. Toda uma expectativa. Né? E por que não transformar fazer o mesmo, deixar o seu coração, a expectativa ser gerada da mesma forma que vai para fora, você fazer aqui dentro. Porque se o Belo Horizontino entender que a cidade dele é tão importante como qualquer outra cidade do mundo, ele vai ter expectativa de acordar no outro dia e falar, cara, amanhã eu quero dar um rolê pelo Sapucaí, amanhã eu vou pela Praça da Liberdade. Como a Isabela falou da Praça Floriano Peixoto, que eu sou vizinho dela, frequento ela, uma praça sensacional, como outros lugares de Belo Horizonte, Pampulha, Zona Norte, Leste, Oeste, Sul, né? E aí o Belo Horizontino começa a criar expectativas, os polos se abrem, ele se permite viver novas experiências na cidade dele. Quem diz que tem que ir para fora para você ver o novo, para você ter uma experiência Sim. incrível? O extraordinário é em BH também, né? Eu acredito muito que nossa cidade é tão impactante, extraordinariamente incrível que qualquer outra cidade do mundo. Sim, e quando você fala, né, dessa capacitação, você se preparou, você produziu um material que é diferenciado, de fotografia, falou das redes sociais, que você explorou bem as suas redes sociais. Além disso, o que você acha que é muito importante para o nosso turismo, principalmente pensando nos profissionais de turismo de BH,
para se adequarem, né? Tanto para esse novo momento, são duas questões, né? Tem o momento pandemia e tem o momento digital. O digital já está acontecendo há um bom tempo, né? Mas a gente percebe que ainda é um caminho lento. A gente poderia estar mais avançado nesse portfólio da cidade, digamos assim, sabe? Nessa forma de mostrar a nossa cidade. Então, o que você recomenda? Além desse material, né, dessa capacitação em termos de redes sociais, o que você acha que é importante para proporcionar experiências que vão além de descer do ônibus, olhar um ponto turístico, saber a história e ir embora? Explorar outros sentidos. Eu acho que passa um dos primeiros pontos que eu falo é realmente a pessoa valorizar a cidade dela, né? E se ela o próprio guia turístico, o próprio agente de viagem de Belo Horizonte, hoje ele consegue fazer umas parcerias com o fotógrafo, com o filmmaker, ele consegue fazer uma parceria com um blogueiro, por exemplo. Eu e várias pessoas, a gente começou a trocar. Eu faço uma parceria com a sua foto, a gente troca numa viagem, a gente começa a trocar aqui, uma ali, então um movimento o outro, ou seja, essa ideia é um mito achar que as coisas é caro. Mesmo para quem está começando, começa com uma parceria, uma permuta. Não tenha medo de realmente propor uma permuta, uma parceria. Existem coisas que realmente uma boa conversa, um bom propósito, uma boa ideia realmente vale mais até que o dinheiro mesmo, né? Tem coisas que o dinheiro não compra, que é essa ideia do propósito bem alinhado. Então você que é um agente de viagem, se eu fosse falar, eu falaria o seguinte: foto, vídeo hoje é fundamental, porque a era digital ela já chegou. Em São Paulo, que está uns 5 anos na frente mais ou menos, realmente isso já acontece, né? O digital, digitalizar uma agência de viagem hoje, ter roteiros no seu site, né? Hoje eu tenho muitos amigos do trade, da agência de viagem do Brasil inteiro, participo de alguns grupos de WhatsApp só de agentes de viagem. A gente repara às vezes que o agente de viagem está ali, né, com um certo receio, acanhado, sem um departamento jurídico, sem um departamento de marketing, sem uma boa equipe de vídeo e fotos. Não precisa ser funcionário, você consegue fazer as permutas, como eu já falei, e fazer essas trocas e agregar um valor enorme para o seu portfólio. E aí você começa a criar roteiros. Eu tenho 3 dicas importantes: foto e vídeo, que eu acho que é um marketing interessantíssimo. Uma boa parceria com alguns blogueiros muito legais, que tem blogueiro que ele é a raiz, ele ama BH, ele quer fazer BH crescer. Não estou falando de blogueiro que ele só quer dinheiro, estou falando de blogueiros que realmente quer construir parcerias, vão fazer BH ser incrivelmente conhecida. Esse blogueiro, junto com uma agência de viagem assim, eu chego em uns. Ou seja, nós precisamos de uma força-tarefa de uns 100 agentes de viagem no mínimo para fazer BH alcançar o potencial turístico que ela tem. Né? A Triples é só uma de 1.000 que tem potencial de fazer a mesma coisa da Triples. Uma coisa interessante que eu quero pontuar de Bigo aqui de bastidores é que às vezes a gente vem com um projeto 100% com o nosso coração conectado e isso não impede ele se transformar em um projeto rentável. Não impede. É a gente entender, porque assim, da mesma forma que a agente de turismo é um trabalho, o blogueiro é um trabalho, o restaurante que está servindo quem vai é um trabalho. Mas às vezes você forma um projeto com um propósito. E quando você conecta esse sentido de todo mundo, isso se torna rentável. Exatamente. Né? Desmistificar essa coisa de que porque a paixão não pode ser rentável, justamente, né? O empreendedorismo a Triples é uma startup. Ele é uma paixão, né? Nós estamos rodando um modelo de startup já faz desde 2018, ou seja, ainda cabe investidor, ainda cabe parceiro, ainda cabe ajuda, ou seja, nós estamos fomentando o nosso turismo, né, nossa empresa, trabalhando, ou seja, é uma coisa que eu não criei ela porque eu amo turismo, porque eu amo BH somente, porque eu tenho certeza que rentavelmente ela vai se pagar, tem potencial, isso porque as pessoas, é muito importante, as pessoas elas vão descobrir que as pessoas pagam. É porque assim, a gente tem mania de botar preço no sonho das pessoas. E assim, não dá, se a pessoa quer pagar, cara, eu vou pagar R$400 por um dia de passeio em Belo Horizonte. Né? Eu tenho roteiros em BH capital, né? Pelo Santeiro, Sapucaí, Mercado Novo, um lado B, o lado C de Belo Horizonte, assim, que custa R$500, R$600. Eu tenho uma rota do queijo em BH, rota do queijo em Belo Horizonte.
não vai para nenhuma cidade do entorno, é só BH capital, com alguns parceiros que fizeram a curadoria com a gente, custa R$650. É caro, não. Tem gente que paga. A Tríplice tem tido um certo sucesso em relação a isso. Por quê? Você vai para a Europa e você paga 100 euros numa viagem, num passeio o dia inteiro. 100 euros convertendo, ele dá mais ou menos 500 e poucos reais. Ou seja, o Belo Horizonte sai daqui para pagar 600 reais lá fora numa montanha de pedra, que nós temos uma montanha aqui de 10 vezes mais alta. Sim. Ele sobe na montanha, dá um pulo ali, tira uma foto assim, tô em, né, sei lá, em qualquer monte da Europa, ele paga. Então tem gente que começou a entender que essa conversão paga $150, né, $80 no passeio, porque não, eu vou pagar, se você olhar R$350, R$400 no passeio em BH de um dia, ele é $80, $90, é o que o turista está acostumado a pagar lá fora. Sim. Então, a primeira coisa que eu fiz é a seguinte, nossos roteiros não tem roteiro de R$50. É um roteiro personalizado, né? Eu Então, acho que a questão é defender a proposta de valor. Exatamente. A proposta de valor de cada local é incomparável. Porque é até difícil comparar em conversão de moeda, porque o gasto base é incomparável. Né? O que eu acho que tem que ser defendido é a mensagem de que o lugar e a experiência valem o investimento. Vale demais. Né? E eu acho transformar a experiência em uma experiência memorável. E eu acho que assim, isso, tudo que a gente está conversando aqui, só mostra o potencial econômico que o nosso turismo tem. Exatamente. E pode explorar ainda, que já é explorado, obviamente, mas o quanto a gente pode crescer baseado em todas essas experiências, né? Então eu acho que o nosso trade turístico tem tudo porque é como você falou, tá tudo aí. Tá tudo aqui, né? A gente não tá inventando a roda. Então se a gente pegar esse investimento que você falou dos influenciadores, investir em uma parceria, investir em um fotógrafo, nas suas redes sociais, né? Eu já trabalho com marketing digital há alguns anos e assim, eu percebo que a gente ainda está caminhando em relação a isso. Se você for ver porque os Instagram, a gente tem poucas informações, assim, Exatamente. a pessoa precisa chegar, bater o olho, ter tudo que ela precisa ali. Então, os guias podem se preparar nesse sentido também. Olha, eu ofereço uma experiência que é diferenciada, é um olhar diferenciado, é diferente de você contratar, nada contra a agência, como você falou, né? Cada uma tem o seu propósito. Mas tem pessoas que realmente buscam uma caminhada com um guia que vai ser diferente daquela caminhada tradicional, por exemplo. Então, quando a gente pensa nessa capacitação, eu acho muito interessante isso que você falou. É demais. E uma coisa que eu queria saber também é o que você pensou para BH e que você falasse um pouco sobre os seus roteiros, para que a gente possa, né, trazer essas ideias, alimentar essas pessoas que estão buscando se capacitar e se reinventar nesse sentido, assim, de buscar novos conhecimentos aqui nesse marketing, nesse novo mundo. Uma coisa muito legal que o Belo Horizonte tem é que nós somos muito parceiros. A gente senta para conversar, sai de um cafezinho, é quase sócio. Já sai, né? com uma empresa montada. Com uma empresa montada. Isso é uma coisa de Belo Horizonte. Sim. É muito legal. E assim, se a gente puder explorar isso, a Tríplice, por exemplo, eu não inventei nada novo. O que eu fiz para a Tríplice, que eu poderia dar um conselho, eu dei um pouquinho de melhoria como eu apresento meus roteiros, como eu conto minha história. Porque assim, hoje a história, que muita gente fala, o storytelling, né, de você poder contar melhor. Você vai na casa da Dona Maria e lá com a Dona Maria você vai sentar com ela, tomar um café num coador de pano na década de 60 e quando ela começar a falar com você, ela vai lembrar que o pão de queijo, a receita do pão de queijo que você está comendo é um pão de queijo da receita da bisavó dela, que trouxe para Belo Horizonte lá do Vale de Jequitinhonha. Aí ela começa a contar a história para você e quando você senta, passou 3, 4 horas, você conversou com uma pessoa e aí a sua experiência foi tão incrível e você só soube contar melhor o que você está vendendo para o passageiro. E aí os agentes de viagem de Belo Horizonte, nós somos igual São Paulo, em alguns momentos nós já batemos São Paulo em vendas, ou seja, os prairies, os agentes de viagens de Belo Horizontinos vendem muito. Nós somos muito bons no que fazemos. O Belo Horizonte sabe vender, ele sabe conversar, ele é educado. Então, se a gente conseguir, ele é paciente. Então, se ele conseguir, a mesma maneira como ele convence o cara de ir pro Nordeste, vender o Maceió, porque a praia de Fortaleza, ele começa a seduzir os Caribe. Se ele fazer o mesmo projeto de um propósito, só mostrar, né? Só mostrar BH, ele precisa assim, só cara. mostrar.
você está indo para fora, mas eu tenho um passeio aqui. Agência de viagem, tem várias agências de viagem que vende passeio pela Praça do Papo, Mercado Central, Sapucaí, Santa Teresa. Ou seja, o que eu fiz é mostrar um pouco com uma identidade visual, uma identidade verbal, um pouco mais sedutora, contar um pouco mais história, não porque o povo quer ouvir isso, mas porque isso, além de vender, isso mostra a veracidade do que BH é. E BH é muito assim, autêntica. Nós não temos, não é fake, é uma cidade autêntica. Você vai conversar com o cara, você começa a conversar com ele se bobear, ele é seu parente, né? Porque tem as histórias lá. E eu acho de um ponto disso que você está falando, é muito importante, quando você conta essa história, você conecta a pessoa, você conecta o público certo. Exatamente. E o público certo quer isso. E aí onde eu bato muito na tecla que não existe comparação de preço. Não existe. Porque a percepção do preço, ela tem que ter valor para aquele público interessado. Então você pode contar isso tudo, se não tiver valor para mim, vai ser uma fortuna. Vai ser uma fortuna. Né? Agora, se tem, eu já saio da lógica monetária. E eu entro na lógica do sentido. Da experiência. E isso é construído na narrativa. Sim, a narrativa. As agências de viagem, nós podemos melhorar como que a gente conta a história sobre Belo Horizonte. Se a gente contar melhor a história, que é uma identidade verbal, né? Essa identidade que uma agência de viagem pode construir, você que é um agente de viagem, você pode parar um dia na sua casa e começar a contar a sua própria história. Porque se o agente de viagem está nos ouvindo aqui, ele começar a lembrar da história dele, como ele começou no turismo, ele vai começar a se conectar com as gerações passadas, com o amigo que incentivou ele a abrir uma agência de viagem. Então essa história de 3, 4, 10 anos vai ajudar ele a relembrar o que ele já viveu e por que ele está hoje aqui, cara. Você não caiu de paraquedas. Então é basicamente criar conexões, criar conexões com o que já está aí, com o que já está posto pra gente, com o que já existe. Exatamente. Eu queria aproveitar também para perguntar, pensando agora especificamente tanto no digital quanto nesse momento que a gente está vivendo, que nos empurrou, né, deu uma acelerada. A gente já estava nessa inserção no mundo digital, mas acelerou esse processo de muitas pessoas que nunca tinham criado uma conta no Instagram, tiveram que criar. Eu queria saber como que você se adaptou para esse momento, pensando em termos do seu turismo de experiência mesmo. Então assim, eu tenho que pensar em termos de protocolo, então quais são as medidas de segurança, ou eu tenho que criar roteiros que não envolvam aglomerações. Eu queria que você falasse sobre isso, ou mesmo que tivessem experiências remotas, se você pensou em alguma coisa nesse sentido e trouxe para a Tripnos. A gente vem explorando um pouco mais as experiências para para individual, porque eu acredito que assim, que a experiência do indivíduo, né, ele e ele mesmo numa viagem pode ser uma experiência incrível, né? Sim. Nossa, é incrível. Que é uma coisa que também a gente não explora muito, não né? Explora. A gente fica, vou fazer um turismo por BH sozinho, por que não? E a pessoa joga uma desculpa, né? Não tem ninguém para me acompanhar, não tem ninguém para ir comigo. Ou seja, isso acaba sendo uma desculpa que te trava, porque você pode sozinho explorar e conhecer pessoas no destino. É por BH, né? Então a Tripnos, por exemplo, a gente começou a trabalhar com o digital desde 2018, então assim, a Tripnos sempre foi digital, né? Sempre já abrimos, a primeira coisa que a gente registrou, que a gente viu é se a conta do Instagram estava disponível. Então assim, não cria nem o nome da empresa se não tiver o Instagram, né? É bem assim. Sim, eu sei então, a gente fez essa identidade visual, construímos uma identidade verbal, um strategy book mesmo da marca, fizemos esse branding mesmo assim de valor, de propósito, de nosso público, e aí a gente se preparou. Hoje, por exemplo, nosso site já está com algumas experiências que subiram para a venda online, ou seja, nós acelerou porque no nosso estratégia, nós lançaríamos nossa plataforma de venda online em 2021. Lançamos para em setembro, ou seja, se você entrar no site da Tripnos hoje, já tem roteiros para compra online. Entendeu? Já temos 6, 7 roteiros. Porque é uma outra coisa interessante da Tripnos, que a gente não quer abraçar o mundo. Nós temos hoje 30, 40 roteiros no máximo. E nenhum deles é Ctrl+C, Ctrl+V. São todos roteiros feitos exclusivos, como aquelas séries originais da Netflix. Eles gravam, é série deles mesmo, sabe? Então a gente aqui
Não temos um roteiro assim que outra pessoa vende. É um roteiro que a gente construiu. Criado pra pessoa, né? E aí é uma outra dica legal, porque cada agência de viagem conhece uma pessoa, um chefe de cozinha, conhece um blogueiro. Ou seja, olha que legal se quem está nos ouvindo agora, ele conhece, por exemplo, o dono de um restaurante. Chama esse dono de restaurante e peça a ele uma curadoria a 4 mãos. Você e ele pode construir um roteiro. Você conseguiu. Eu hoje, a Triplins ela é 100% roteiro feito com curador. Ou seja, eu não tenho nenhum roteiro que eu fiz do meu jeito. Porque como eu tenho uma visão desde 2007, se eu fizer um roteiro para o Maceió, por exemplo, vou fazer um roteiro para o Belém. Se eu fizer um roteiro, eu vou fazer um roteiro meio que vicioso, porque eu tenho um vício do tradicional, turismo. Entendi. Quando eu chamo um curador, um cara que morou em Belém, uma pessoa, aí eu tenho uma outra pessoa, porque ele traz uma curadoria a 4 mãos. Ou seja, é muito simples um agente de viagem pegar um amigo que é um fotógrafo, cara, vamos fazer uma curadoria de fotografia, uma viagem de fotografia, por exemplo. Você pega uns pontos de Belo Horizonte para tirar foto. Aí nós vamos, aqui, está surgindo agora, por exemplo. Aí esse fotógrafo, esse agente de viagem que é tradicional, mas eles chamam um fotógrafo para construir isso, e aí eles divulgam que um roteiro de fotografia em Belo Horizonte, tirando foto. E a pessoa pode... Entendeu? E assim, gente, eu não estou criando nada assim exclusivo para Triplins. Isso a gente pode construir junto. Imagina eu com mais 4, 5 agências de viagem, colocando à disposição para estrangeiros, vendendo um roteiro assim, de fotografia em BH. E os caras vão tirar foto, uma experiência remota. Isso saiu agora aqui, ou seja, às vezes a mãe dele sabe fazer o melhor frango com quiabo. Então coloca o melhor frango com quiabo ao olhar de uma empresa do seu Joaquim de viagem. Aí ele cria o frango com quiabo, a mãe dele vai cozinhar, de lá vai para o Mercado Central, ou seja, você já cria uma conexão com a mãe de alguém, com a avó de alguém, com o parente de alguém que veio da cidade tal, mora em BH há 2 séculos. Aí essas histórias, a pessoa cria um roteiro assim, original, porque o que traz a originalidade é verdadeiramente alguém que tem autonomia para falar. Sim. Porque eu não faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tudo, né? E eu acho que isso que você está falando é muito interessante, porque traz possibilidades para as pessoas. Traz possibilidades. Nesse momento que a gente está vivendo, tem algumas pessoas que não tiveram oportunidade em se inserir nesse universo digital, ou nunca tiveram contato, então tem aquele medo que você falou, tem medo da internet, tem medo do digital. Então quando a gente fala assim, olha, é possível, que é isso que a gente está falando aqui, a gente está falando uma semana de marketing totalmente online, né? Então quando a gente possibilita isso, a gente mostra que existem possibilidades, que se a gente parar para olhar a cidade, a gente vai observar que dá pra gente fazer com o que a gente tem, que é o que tem pra hoje. Demais! Então vamos aproveitar, vamos fazer experiências remotas de delivery, de arte, como você falou, de fotografia, sabe? Da explorar música, né? Da música. Quem não conhece música, às vezes assim, na roda de amigos tem um lá que toca violão, faz esse cara, pega uma van, bota esse cara tocando violão na van, cantando as músicas da história da infância dele, gente, é tão... criar esse mundo de possibilidades. O Belo Horizontino ela é apaixonante. A gente tem raiz uma coisa legal, nós temos a raiz no interior. Todo Belo Horizontino já cresceu na roça. Ou já passou. Ou já passou, dia, né? Já deu um rolê na roça, já pegou leite ao pé da vaca. Ou já comeu frango. Já tem muita história para contar Belo Horizontino. Não cresceu numa selva de pedra somente, não, né? Então, eu... Você citou um ponto importante, te interromper, Pode ficar à vontade, gente. Baita um berço de música absurdo. E assim, não é um berço de grandes músicos, não é um berço, além dos grandes músicos, são referência nacional e internacional. Exatamente. Também tem uma situação de BH que, quando você vai para regiões descentralizadas, às vezes você encontra um cara que não tem nem dente na boca, o violão dele faltando 3 cordas. Meu filho é o melhor. Se ele consegue tocar com 3 cordas, você pode desculpar o segredo. Isso é fé. O cara é o mago da música. Mago. E isso tem cada ponto que você vai me agarrar. Isso é legal demais. Sim, tem uma coisa que é interessante dentro dessa conversa que vocês estão tendo, e bem focando aí na questão técnica de marketing, considerando que é o objetivo, você quer ser a chata do rolê. Mas é porque a gente não pode ser especialista em tudo. Não pode. E quando a gente se posiciona dentro, por exemplo, de roteiros pequenos de experiências em bairro, eu me torno referência nisso. Exatamente. Porque ninguém pode ser referência em tudo. Então, se você vende para todo mundo, você não vende para ninguém. Se você vende uma coisa, a gente vamos pensar aqui na Havaiana, ela é referência em quê? Em chinelo. Pronto. Ela só vende chinelo. E você só quer o chinelo dela, mesmo custando 3 vezes a mais que o
Exatamente. Enfim, do concorrente. E aí, isso quer dizer o quê? Posicionamento. Né? Posicionamento exclui. Então, se eu falo assim, não, a minha possibilidade financeira hoje não é de construir um roteiro gigante, mas é de proporcionar uma experiência incrível dentro do bairro, eu vou ser o melhor dentro disso e vou me posicionar como uma referência. Aí eu vou virar e vou falar, eu quero ter um roteiro de experiência no bairro tal. Você não vai lembrar de outra pessoa, não vai. Independente do tamanho. Porque tem alguém ali que tem uma proposta de valor muito bem definida. E eu acho que é isso que a gente tem que tentar pensar. E eu acho que dentro disso que a gente está conversando aqui, mostra também as possibilidades, você pensar em quem vai comprar. Né? Quando a gente pensa que a gente tem muitas possibilidades e que a gente pode fazer um roteiro ou no Floramar ou no Belvedere, independente de qual bairro seja, de repente eu vou criar alternativas para que as pessoas possam vivenciar a cidade. Exatamente. Que sejam dentro do orçamento delas. E vão ser experiências incríveis da mesma forma, porque a cidade é plural. Né? Então eu acho que é um sinal para ambas as partes, tanto o trade turístico que está tentando se reinventar, tentando pensar em posicionamento nesse momento, em como fazer, em como proporcionar novas experiências que não sejam só aquelas de sempre. E eu digo, né? eu digo como uma coisa... fazer isso, que é o que trava, né? E o outro lado também, que é o público que está ansiando por esse tipo de produto. Eu posso dar até um conselho, assim, uma dica que vai acontecer. Todo mundo está sabendo que a experiência está virando a bola da vez, né? Todo mundo falando. E se talvez alguém nos ouvindo aqui, ele pode... por exemplo, a Triplos está muito posicionada no que a gente quer fazer. Mas cabe uma agência de viagem especialista em esportes da capital, uma agência de viagem especialista em museus da capital, uma agência de... O que a Isa falou da posicionamento é o que a Triplos faz. Eu só faço roteiro com o curador. Porque eu não deixo um agente de viagem tradicional fazer um roteiro que senão vai ser igual a uma agência tradicional. Você falou, né? Eu posiciono e banco e peito essa ideia com coragem. Demora para virar, mas quando vira, você se torna referência, né? E aí nasce, por que não, uma agência da capital especialista, né, em botecos, uma agência especialista em músicos, amadores, né? Que aí você começa, agência especialista em gastronomia, ou seja, nós temos um leque. Se a alguém gente tem esporte, a gente tem música, esporte, a gente moda, tem gastronomia. Ano passado a gente fez um fashion tour. Recebemos uns turistas e fizemos um rolê Prado, Barro Preto, fizemos o Museu da Moda ali ou seja, fizemos um roteiro que duplicamos ele outras vezes, deu muito certo. E isso porque, se quem está nos ouvindo não tiver medo, ele tem nicho. Os nichos, você não pode abraçar todo mundo, mas se você levantar uma bandeira, cara, eu quero ser o melhor em turismo, realmente turismo sim, para levar o cara a melhor experiência da vida dele para ele pro mercado novo, cara, mercado central. E aí cabe, e eu acho que o Belo Horizonte precisa disso. Eu na Triplos preciso de parceiros. Eu sempre falo com algumas agências de viagens que compram roteiros da minha mão. Tem agência hoje que compra da minha mão, sabe? Sim. Eu falo com eles, olha, vamos fazer junto, construir uns roteiros juntos, aí a gente começa a trabalhar junto, uma parceria, sabe? Não rivalizar. Não rivalizar. E uma coisa que, sim, pra gente fechar, queria que você falasse, passasse uma mensagem mesmo pro nosso trade turístico, assim, pra como perder esse medo, pra como começar, pra dar esse start. A primeira coisa que eu falei era, vem bater um papo comigo, conversar, tomar um café aqui na Triplos, e eu prometo, eu tenho mercado para todo mundo. Se o Belo Horizonte entender, a Triplos quer ser parceiro do agente de viagem, eu quero engajar outro. Quem sou eu? A Triplos não é uma agência famosa, ou seja, eu estou no pé de igualdade com qualquer outra agência de viagem de BH. Então ou seja, nós somos igual. Então, assim, vem pra cá, toma um café, vamos sonhar junto, vamos trocar uma ideia junto e vamos construir um roteiro juntos. Por quê? Né? E aí a gente consegue ter uma força de receber mais pessoas e realmente com mais profissionalismo. Eu vou aprender com muita gente de viagem e eu tenho certeza que alguns podem aprender algumas coisas comigo. Sim, com certeza. Né? Thiago, queria agradecer, muito obrigada, acho que foi muito enriquecedor o nosso papo aqui. Podem continuar acompanhando. Isso aí, valeu.